Pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um momentinho de revisão, certo? Então, ali, no vídeo anterior, nós trabalhamos os morfemas, tá? E agora a gente vai trabalhar as classes de palavras. A prof ensinou lá no comecinho do ano também em aula para vocês que as classes de palavras são 10, tá? Aqui a prof trouxe um quadro bem resumido, né? Para a gente ter definição e alguns exemplos ali de cada uma delas, tá? Então, ali, o que são substantivos? Substantivo é o que dá nome às coisas, tá? Os substantivos, eles dão nome a tudo que existe. Por exemplo, mesa, paixão, que é um sentimento, fada. Os verbos expressam ações, estados ou fenômenos da natureza. Amar, ser, chover, sorrir. Que são os adjetivos? Os adjetivos são aquelas características atribuídas a um substantivo, tá? Amável, divertido, sujo, legal, chato, bonito, feio. E os advérbios? Os advérbios, assim como o adjetivo modifica o substantivo, o advérbio modifica o verbo, tá? Também pode modificar um adjetivo ou um outro advérbio, mas não um substantivo, tá? Sim, não, muito, provavelmente, talvez, né? Eu tenho as locuções também, né? O devagar, eu tenho à direita, à esquerda, de manhã, tem, né? Que são duas palavrinhas para indicar uma coisa só, que também são advérbios, tá? De tempo, modo, lugar, enfim. O que são as interjeições? São aquelas palavrinhas que expressam sentimentos. Quando você bate um dedo ou quando você fica surpreso, né? Uma emoção, um sentimento repentino. Por exemplo, oh, uau, legal, credo, puxa. E os artigos? Eles são divididos em definidos e indefinidos. Os artigos são apenas o a, os, as. Uma e uns, umas, ok? Eles servem para particularizar, individualizar o substantivo. Eles vão ser chamados de determinantes do substantivo, tá? Os numerais, como o nome já diz, dão ideia de número. Tem os fracionários, multiplicativos, cardinais. Então, eu tenho 2, quinto, duplo, meio. Temos os coletivos também, né? Temos lá a dúzia, a dezena. Esses são os numerais, que indicam números. E os pronomes? Os pronomes, eu tenho vários tipos: pronome pessoal, pronome oblíquo, pronome de tratamento, pronome demonstrativo, que eles servem para acompanhar ou substituir um nome, tá? Ele, nosso, algum, quanto, senhor, senhora, vossa excelência, isto, aquilo, são pronomes. As preposições e as conjunções, não confundamos, pessoal. Preposições unem dois termos entre si, criando uma relação de subordinação da segunda palavra em relação à primeira. Então, as preposições, elas ligam palavras, tá? De, do, para, com, no, na, tá? Então, por exemplo, café com leite, chapéu de palha. Já as conjunções, elas servem para ligar orações. Elas ligam duas frases verbais, tá? Unem dois termos entre si, independentes, ou ligam orações. Então, o e, o ou, o porquê, faltei na aula porque estava doente. Comerei pipoca ou sentirei fome mais tarde, certo? Então, eles vão ligar ali as orações, ok? Pessoal, agora a prof vai querer que você copie essas frases no seu caderno, que você classifique elas morfologicamente. Como assim, prof? Eu vou copiar lá a letra A. A festa estava muito animada e acabou muito tarde. Daí eu vou colocar lá.
copiar a frase, vou colocar a, o que é a? Vou colocar embaixo, festa. O que é festa? Lembram que nós fizemos vários exercícios assim? Tanto em sala, no caderno, no revisional, que a gente já fez também para as provas, né? Então, a prof vai querer que você pare, copie. Se você quiser voltar na tela anterior, também fique à vontade para você poder ir olhando o quadro, ok? Agora que você já terminou sua atividade, nós vamos fazer a correção, tá? Então, a prof tem ali as frases, tá? A festa estava muito animada e acabou muito tarde. O A é artigo. Prof, eu preciso colocar tudo, artigo definido, feminino, singular? Não, aqui a prof colocou mais detalhado, porém você sabendo que é um artigo, já é o suficiente, tá? E aí eu tenho ali todos os outros também com essa mesma definição ali, ó, festa, substantivo simples, comum, feminino, singular, né? Não preciso colocar tudo isso, eu sabendo que é um substantivo é o suficiente. Aqui, gente, eu tenho sobre o próximo slide. O próximo slide também é de exercício. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que copiar tudo igual você copiou antes? Não. Você vai fazer o seguinte. Você vai relacionar em seu caderno os parênteses abaixo. Não é necessário copiar, tá? Você vai fazer uma coluna com 10 parênteses e uma coluna do lado com 10 parênteses também. Por quê? O exercício é assim. Então, você só faça lá no seu caderno, se você quiser copiar, ok, né? Mas você só faça lá no seu caderno essas duas colunas para que você possa depois fazer a correção. Então, vamos lá. Você vai ter que pegar ali, por exemplo, ó, o número 1, substantivo, daí você vai ter que dizer exemplos. Feliz, alegre, ansiosa é substantivo? Aqui, ontem, mal, talvez, é substantivo? 3, 1/5, dobro. Você vai ter que achar nessa primeira coluna quais são os substantivos. Aí, ainda na próxima coluna, de novo, você vai ter que fazer o quê? Palavra que indica circunstância. Essa é a definição de substantivo? Palavra que caracteriza o substantivo, essa é a definição de substantivo? Então, você vai ter que procurar qual é e pôr o 1. Então, você vai usar o mesmo número nos exemplos e depois na definição, ok? Bora fazer o exercício? E aqui, nós também, né, temos a correção já do nosso exercício aí, que você pausou antes lá o vídeo, resolveu o exercício e aqui a gente pode conferir, ok? Agora, pessoal, a prof vai também relembrar com vocês o que são locuções verbais, que a gente também já tinha trabalhado. São dois ou mais verbos que juntos eles representam apenas uma ação verbal. Eles são formados por um verbo que se chama verbo auxiliar e um verbo que se chama principal. Para quê? Por que, prof, que ele usa esse verbo auxiliar? Para que eu saiba o tempo, o modo, a pessoa e o número, eu tenho o verbo auxiliar. E para que eu saiba qual é a ação a ser feita, eu tenho o verbo principal. Por exemplo, as crianças irão viajar amanhã. Opa, eu tenho ali dois verbos, irão e viajar. Quando eu digo irão viajar, o irão eu chamo de auxiliar, porque o auxiliar sempre virá antes do principal. E o viajar eu chamo do principal. Como a prof disse no slide anterior, o que o verbo auxiliar me indica? Ele me indica o tempo, o modo, a pessoa, o número. Então, irão. Quem irão? Eles irão. Elas, no caso, né? Porque ali é as crianças, são as crianças. Irão, opa, tá no futuro, né? Então,
o modo indicativo me indica uma certeza ali, né? E eu sabendo que é elas, as crianças, eu também já sei que está no plural, né? Na terceira pessoa do plural. Mas o que esse pessoal vai fazer? Qual que é a ação principal? Viajar. A função do verbo principal é só dizer a ação principal. Quem faz todo o outro trabalho é o auxiliar. Ah, então se eu tivesse que transformar essa locução verbal, como que ficaria? As crianças, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o verbo auxiliar, eu vou olhar o tempo que ele está, eu vou olhar a pessoa, eu vou olhar se está no singular ou no plural. Então, eu já sei que ele indica futuro, eu já sei que ele está na terceira pessoa do plural, né? Que ele está no modo indicativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas informações e vou passar para o principal. Como que fica viajar indicando futuro e estando na terceira pessoa do plural? As crianças, eu tiro fora o meu auxiliar e mantenho apenas o meu principal, viajarão amanhã. Por quê? Viajarão. Não tá na terceira pessoa do plural? Tá. Não tá no futuro? Tá. Então eu tirei o meu verbo auxiliar e passei tudo isso para uma forma verbal só. Ai, prof, qual que é o certo? Os dois estão certos, tá, pessoal? Eu só tenho que saber a função de cada um e que alguns deles podem ser transformados. Galera, esse vídeo é mais curtinho, tá? Bons estudos para vocês. Revejam, né, o vídeo, o outro que a prof passou também, que é sobre os morfemas, tá? Que a gente vai detonar nesse simulado. Tudo bem? Um abraço, prof tá morrendo de saudade.